Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor nessa noite. Que Deus continue nos abençoando. Estou aqui nessa noite, né? Glória a Deus, para buscar a presença do Senhor, para orar, né, por cada um nessa noite. Eu não sei se tá boa a live, está escutando, né? Glória a Deus, né? Mas vamos dar início nessa noite, nessa live. No nome de Jesus, com a oração, né? Vamos orar a esse Deus maravilhoso, né? O qual cuida de nós. Glória a Deus nessa noite, né? O nosso amigo, glória, fiel, né? Jesus Cristo, né? O Deus Todo-Poderoso, aquele que é grande, aquele que peleja por mim e por você. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel e Ele está conosco, né? Nessa noite. Aleluia. A cuidar de mim e de você, nos mínimos detalhes. Aleluia, oh glória. É nos mínimos detalhes, né, que Ele cuida de mim e de você nessa noite. Ele é o nosso amigo fiel. Ele é um Deus poderoso, o qual não perde e nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus. Ele é o meu e o teu amigo nessa noite. Aleluia. Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que estamos aqui nessa noite. Glória a Deus, né? Porque o Senhor, Ele que cuida de mim e de você, né? Eu não sei como é que está aqui a internet, né? Porque tá chovendo aqui, né? Mas eu creio que está tudo certo, né? No nome de Jesus. Vamos orar nessa noite para a glória de Deus. Vamos orar, assim oramos. Maravilhoso Deus, aqui estamos, Senhor, nessa noite na Tua presença, Pai. Senhor amado, perdoa nossas falhas, pecados, imperfeições. Ó Deus da glória, Tu és o Deus grande, o Deus todo-poderoso, que peleja, Senhor, por nós nessa noite. Deus da força, Senhor, ajuda cada um, meu Pai. Deus, onde essa live chegar, Senhor. Deus, que venha, Senhor, fazer efeito, Senhor, dos corações, na mente, meu Pai. Olha, Deus, Tu sabe, Senhor, que de nós, Senhor, não temos nada, Senhor, mas tudo vem de Ti, Pai. Senhor amado, nessa noite visita cada lar, Senhor, cada um que está necessitado, Senhor amado, de uma vitória, Senhor, vai ajudando, meu Pai. Visita os enfermos, Senhor. Deus vai quebrando todo o arco do forte nessa noite. Aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, nas UTIs, em casa. Visita nessa noite, Senhor. Deus, veja aqueles também, Senhor, que querem tirar sua própria vida, Senhor. Meu Deus, vai nessa noite, Senhor. Quebrando, Senhor, toda a armadilha do inimigo, Senhor. Vai desfazendo todo o laço. Olha, Deus, ajuda cada um, Senhor. Meu Deus e meu Pai. Veja, Senhor, aquela guerra, Senhor, ali, meu Pai. Aqueles que estão perdendo as suas vidas, seus filhos. Deus amado, só o Senhor pode, Senhor, ir lá, Senhor. E bastar e cessar tudo isso, Pai. Ó, Senhor, apresento a Ti, Senhor, este Brasil, Senhor. Este globo terra, meu Pai. Nessa noite, Pai, visita, Senhor. Olha, Deus, visita os governantes. Visita, Senhor, nessa noite. Meu Deus e meu Pai. Senhor, vai desfazendo, Senhor, toda obra, Senhor, toda armadilha, Senhor, do inimigo, Pai. Senhor, visita cada um de nós, dá livramento. Aqueles que irão sair para trabalhar à noite, Senhor, vai visitando, dando livramento nessa noite. Permanece conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar aqui para a nossa meditação nessa noite no livro de Salmos. Salmos não, no livro de Marcos. Glória, no livro de Marcos 5, 5 e o 24. Marcos 5 e 24, que vai falar acerca, né,
daquela mulher, né, do fluxo de sangue. Glória a Deus. E foi com ele seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, e isso antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: tão somente tocar nas suas vestes sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se no seu coração, no seu corpo, está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aqui o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Glória a Deus. Aqui vai falar acerca daquela mulher, né, que havia 12 anos com aquela hemorragia, né, com fluxo de sangue. Glória a Deus. Mas sabemos que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Glória a Deus. E vimos que aquela mulher ali, ela falou consigo mesma: se pelo menos eu tocar, né, nas vestes, nas orlas das vestes, né, de Cristo, ela ia ser curada daquele mal. Há 12 anos gastou todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, tudo que ela tinha. Aleluia. Mas ali ela falou consigo mesma: se pelo menos eu tocar, ficou entre ela e Deus, né? Se pelo menos eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Glória a Deus. Aleluia. Ali, glória a Deus, aquela mulher, porque não foi fácil para ela, 12 anos com aquela hemorragia. Aleluia. Ela estava muito fraca. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não tinha, para ela estava tudo perdido, não tinha condições nenhuma mais. Glória a Deus. Mas aquela mulher, ela teve fé. Ela confiou. Aleluia. Por sua fé ser tão grande, ela conseguiu ali romper, mesmo com sua pouca força, porque não foi fácil para aquela mulher. Mesmo assim, ela chegou até Jesus. Ela tocou, glória, nas vestes de Cristo. E a Bíblia vai dizer que instantaneamente, logo, não se demorou não, foi curada. O milagre, ele aconteceu na vida daquela mulher. Aleluia. Não é diferente na tua vida nessa noite. Não é diferente na minha vida. Porque temos um Deus que é todo poderoso, é um Deus de milagre. Aleluia. É um Deus que faz o sobrenatural acontecer. Mas para isso acontecer, temos que confiar. Se aquela mulher parasse, se aquela mulher não fosse até Jesus, se ela não cresce, aleluia, glória a Deus, no seu coração consigo mesma, que ela ia ser curada daquele mal, ela não ia ser curada, mas ela confiou. Aleluia. Ela confiou. E instantaneamente ela foi curada daquela hemorragia. Glória a Deus. Aleluia. Ela passou 12 anos padecendo daquela hemorragia. Gastou tudo que tinha. Aleluia. Mas ela ouviu falar ali que Jesus ia passando, assim como aquele cego Bartimeu. Que também não foi diferente na vida de Bartimeu. Aí vamos olhar aqui acerca da persistência. De não desistir.
do seu milagre. Não desistir de clamar o Deus de milagre. É um Deus poderoso. É necessário a gente persistir. Aleluia. Não é porque a guerra, a situação que você está vivendo, para você está tudo perdido, está terrível muitas vezes. Não é isso. É necessário você crer num Deus poderoso, aleluia, que vai agir ao seu benefício. Que Ele vai mudar a situação. Assim como aquela mulher. Aleluia, não foi fácil para ela. Glória a Deus, ser desenganada pela medicina. Porque se ela gastou tudo que ela tinha e permaneceu do mesmo jeito, na mesma situação, ela estava desenganada. Tanto pela medicina até por ela mesma. Aleluia, glória a Deus. Mas quando ela ouviu falar ali que Jesus estava passando ali, porque aonde Jesus passa, um milagre acontece. Aonde Jesus passa, algo acontece. Aleluia, aquela mulher, ela creu, aquela mulher, ela confiou no milagre da parte de Deus. Aleluia, e ali ela foi e tocou nas vestes de Cristo. Aleluia, ela foi curada. Estou falando nessa noite aqui acerca da fé, acerca da confiança no Senhor, num Deus poderoso que não perde em batalha. Eu e você pode perder uma batalha, uma guerra, e você somos falhos, imperfeitos. Não tem ninguém perfeito, o perfeito é Jesus. Estamos aprendendo com o Senhor, com a sua palavra. Aleluia, estamos no caminho, como eu costumo dizer, no caminho da perfeição. Erramos ali, acertamos. Aleluia. E o Senhor vai nos ensinando, glória a Deus, através da sua palavra. Aleluia. A ter confiança. Aleluia. A ter fé. Fé no Senhor. Aleluia. Muitas vezes há momentos de desespero. Aleluia. Muitas vezes você fica até desacreditada. Ou desacreditado, dizendo assim: ah, Senhor, e agora? O Senhor me deixou, não está me ouvindo. Glória a Deus. Mas nessa noite o Senhor está te ouvindo. Aleluia, Ele não te deixou. Ele não te deixa só, Ele está te ouvindo nessa noite. Glória. Aleluia, te dizendo: se aquiete, descanse. Aleluia, creia tão somente. Não se desespere, não. Espere em Deus. Porque essa guerra aí, ela não é tua, mas é do Senhor. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Nilda. Glória. A internet acho que está um pouco lenta, né? Mas vamos fazer a obra do Senhor, né? Fazer aquilo que Deus determinou, né? Glória a Deus, para que eu possa fazer, né? Que eu não venha parar, né? Em meio à circunstância da nossa vida, né? Porque muitas vezes a nossa vida é feita uma gangorra, né? Às vezes a gente tá lá, às vezes a gente tá cá, né? Aí muita gente tá enfermo, né? Deus vem, segura a gente na mão deles, olha, vai fazer a minha vontade. Aleluia, vai falar aquilo que eu tô mandando fazer, vai fazer. E a gente tem que fazer a vontade do Senhor. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Falando acerca da fé, da confiança em Deus. Que a gente não pode se desesperar não em meio à situação que você esteja vivendo. Aleluia, em meio à situação aí, não se desespere. Confie no Senhor. Aquela mulher, ela está desesperada, ela está desenganada. Para ela não tinha solução. Porque ela gastou tudo, e agora? Gastou tudo, não tem mais nada. É como uma coisa assim: e agora como é que vai ser? O que é que eu vou fazer? Olho para um lado, olho para o outro, não tem solução, não tem solução. Aí você olha para um lado e para o outro, mas olhe para Jesus nessa noite. Aleluia, o salmista falou assim, Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele falou para ele mesmo, ele respondeu para ele mesmo. Tem momento na nossa vida que a gente tem que falar conosco mesmo, com a nossa alma. Aleluia. Aí ele falou assim: o meu socorro vem do Senhor. De onde é teu socorro? De onde ele está vindo nessa noite? De quem é? Será que é de alguém aqui da terra?
Aleluia. Não vai socorrer não, mas o nosso socorro vem dele, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Ele fez os céus e a terra. Ele cuida de nós. Ele cuida de você aí do outro lado. Em meio às circunstâncias da vida. Em meio aos levantes. Mas o Senhor é aquele que acalma a tempestade. O Senhor é aquele que muda a situação da história. Agora tem um segredo, você tem que crer. Você tem que crer no Senhor. Aleluia, tem que confiar em meio à guerra, em meio às guerras. Eu creio, mas quando a luta vem, a gente descrê. Senhor, e agora? Como é que vai ser, Senhor? Não, temos que ter aquela certeza no nosso coração de confiança no Senhor. Que Ele vai fazer muito além daquilo que a gente imagina. Ou daquilo que a gente pensa, como a palavra dele fala, né? Ele pode fazer muito além, muito além. Aleluia. Glória a Deus. Ele faz. Ele faz. O vento pode estar soprando muitas vezes ao contrário no teu barco. Aleluia. Mas o teu dono do teu barco está na polpa, na frente desse barco, guiando. Aleluia. Acalmando a tempestade. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que vai fazer. Creia tão somente feita aquela mulher aqui do fluxo de sangue. Que ela mesmo com aquela pouca força dela. Porque onde Jesus está, a multidão. Porque cada um quer um milagre, quer algo da parte de Deus. E ali tinha uma multidão apertando Jesus, caminhando com Ele. E muitos iam lá para receber o milagre. E aquela mulher, ela continuava ali muito fraca, naquela situação muito difícil. Mas mesmo assim, veja só, aquela mulher do fluxo de sangue, ela não desistiu. Mesmo assim, com pouca força, sendo empurrada de um lado para o outro. Quantas vezes você não é empurrada ou empurrado? Aleluia. Mas você não vai cair, não vai desfalecer. Porque o Senhor, teu milagre está lá na frente. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela foi lá onde está Jesus. Mesmo apertada ali. Mas mesmo assim ela confiou, ela creu. Ela não queria nem abraçar Jesus, nem tocar em Jesus. Ela só queria tocar nas vestes, na roupa. Aleluia. Na ponta assim da orla das vestes de Cristo. Aleluia. Veja a fé daquela mulher. Aí o Senhor falou, vai, a tua fé te salvou. Né? É um milagre, é um milagre. Glória a Deus. Ela foi curada tanto materialmente e espiritualmente. Porque a alma dela estava doente. Como assim a alma dela estava doente? Em meio às lutas que ela estava passando. A alma estava triste. A alma estava angustiada. Aleluia. A alma estava desesperada. Aleluia. Quando a alma está angustiada, ela chora, a alma chora. A angústia da alma é muito difícil. Mas ali, o Senhor curou aquela angústia. Aleluia. E deu a razão, Ele deu a razão de viver aquela mulher. Ela foi curada daquele mal. Aleluia. Deus é Deus que cura. Ele é Deus de milagre. Aleluia. Ele vai fazer na tua área material e espiritual. Se a tua alma está precisando de um milagre, Ele vai fazer. Aleluia. Ele vai visitar a tua alma nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu estava falando um pouco daquele cego também. O cego Batimeu ali. Aleluia. Que ele ouviu também que Jesus ia passando. Aleluia. Aí ele foi clamar. Ele clamou. Ele chamou a atenção do mestre. Como? Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim ou compaixão de mim.
Aleluia. E ali alguém falou: cala a boca, cego, ele não vai te ouvir. Mas ele não deu ouvido àquelas palavras, ao contrário, não. Ele começou a clamar. Ele começou a clamar mais alto, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E ali ele chamou a atenção de Jesus. Aleluia. E o milagre ali aconteceu. Glória a Deus. Aí Jesus falou para ele: o que queres que eu te faça? Ele falou que queria ver. Aleluia. Então só foi uma palavra do Senhor. E aquele cego começou a enxergar. Aleluia. Mas foi necessário ele persistir, ele se levantar e começar a clamar. Aleluia. Começar a chamar a atenção do mestre. Aleluia. E ter fé. Glória a Deus. A fé, o livro de Hebreus vai falar, Hebreus 11, primeiro, vai falar acerca da fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que a gente não vê. Glória a Deus. Então tenha fé nessa noite, confie no Senhor. Ele está te vendo. Ele está vendo tudo o que você está passando. Glória a Deus. No tempo certo, Ele vai agir. No tempo certo, Ele vai fazer o que você não pode fazer. Mas tem um segredo. Você tem que fechar a boca. Aleluia. E deixar Deus trabalhar. Que Deus ele vai trabalhar de uma forma excelente. Aleluia. Você vai falar assim: Senhor, como é que pode, Senhor? Meu Deus. Você vai ficar como criança. Deixe Deus trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Ele conhece a sua situação. Ele vê tudo. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo a contemplar a terra. A contemplar eu e você. Aleluia. A ver a minha, a tua necessidade. A ver o que eu e você passa muitas vezes. O que nós passamos. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes você não conta para ninguém, mas o Senhor tem visto todas as coisas. Ele tem visto tudo isso. Mas não pare de clamar, não desista de pedir ao Senhor. Creia tão somente. Aleluia, no Deus Todo-Poderoso. Que Ele vai fazer um milagre, aleluia, acontecer. Clame. Aquela mulher, ela teve fé, ela confiou. E ela recebeu o seu milagre. Glória a Deus. Que Deus venha nos ajudar. Que Deus venha fortalecer a cada um. Ouvinte, né? Glória a Deus. Nessa noite. Ou nesse dia, né? Cada um que for ouvir, não sei qual é a noite ou o dia, né? Mas que essa palavra possa ficar guardada no nosso coração. Porque a palavra vai para mim também. Aleluia, glória a Deus. Não podemos desistir de clamar ao Senhor. É necessário haver um clamor. É necessário se humilhar na presença do Senhor para receber da parte dele. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí também, antes de eu terminar, o Senhor fez me lembrar também acerca de um rei chamado Josafá. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele ouviu a história, que viu uma grande multidão para destruir. Aleluia. Ele foi clamar ao Senhor, desesperou, foi clamar a Deus. Aleluia. Levantou um grande clamor, um grande jejum. Oração. A oração, o clamor é a chave da vitória. Aleluia. Quem ora, fala com Deus. Aleluia. Glória a Deus. E também recebe a resposta da parte dele. Porque ele não deixa nem você, nem eu confundido. Aleluia. Glória a Deus. E ali aquele rei clamou ao Senhor. E o Senhor falou que naquela guerra ali, naquela peleja,
naquela batalha, ele não tinha que batalhar. Aleluia. Ele só tinha que ficar parado e ver que Deus, como Deus ia fazer. E assim foi feito. Assim Deus pelejou o Josafá. Assim o Senhor, ele entrou na peleja. Aleluia. Ele é o Deus que peleja por mim e por você. Glória a Deus. Essa guerra aí não é tua, mas é do Senhor. Deixa ele fazer segundo a vontade dele. Não é a minha nem a tua, mas é a vontade do Pai. Muitas vezes pedimos algo ao Senhor. Senhor, eu quero assim. Começamos a dizer ao Senhor. Dizer, olha Deus, faz assim, eu quero assim. Senhor, faz assim. Mas não é da nossa forma. Glória a Deus. Não é do nosso jeito. É do jeito dele, da forma dele. Do jeito que ele quer trabalhar. Ele trabalha de uma forma toda especial. Muitas vezes a gente não entende. Mas ele trabalha de uma forma especial na minha e na tua vida. Ele diz, o que eu faço hoje, não sabes tu agora. Saberás depois. Glória a Deus. Depois você vai saber. Aleluia. Mas só tão somente confie no Senhor. Aleluia. Como aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve fé. Ela confiou no seu milagre. Ela não parou, ela não desistiu de clamar. Não desista de clamar. Por mais que esteja difícil para você, para os seus olhos esteja impossível a situação. Glória a Deus. Aquela mulher estava impossível, aquela situação dela. Aquele cego, a mesma coisa. Estava difícil a situação daquele cego. Glória a Deus. Aleluia. Estava difícil. Mas para o Senhor, nada é impossível. Amém, irmã Jace. Glória a Deus. Glória, que Deus abençoe vocês, né? Que Deus ajude e fortaleça a cada dia, né? Cada um de vocês, né? Nessa noite, né? Glória a Deus, né? Sabemos que a peleja, ela não é nossa, mas a peleja é de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Continue orando por nós. Estamos aqui, né? Aleluia, juntos, né? Todos nós, né? Dependendo de que denominação, né? Dependendo disso, né? Ou placa de igreja, né? Não tá pregando aqui. Somos um povo só, né? Somos um povo só, unidos rumo a Canaã celestial, rumo aos céus. É uma guerra, uma peleja aqui na terra. Não é fácil, mas sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso e nos ajuda e tem nos ajudado a cada um de nós nessa jornada rumo aos céus. Aleluia, glória a Deus. Aquela linda cidade que está preparada para aquele que for até o fim, né? Até o fim dessa guerra, dessa peleja aqui na terra. Aleluia, mas o Senhor, Ele é conosco. É Ele que nos ajuda, é Ele que tem nos fortalecido. Glória a Deus, é Ele que tem nos convocado, nos chamado. Aleluia. Se você está aqui nessa live, nessa noite, foi porque o Senhor permitiu. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue ajudando cada um, irmão, cada um de vocês. Nilda, né, Jace, né, as outras irmãs ainda, né, que vão ver aí também, né, não só as irmãs. Os nossos irmãos também, que não são evangélicos, eles são meus irmãos. Eles são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa peleja aí, você não vai pelejar, né? Porque quem vai pelejar por você é Deus. É Ele que vai pelejar. Então, não cesse de orar. Não cesse de clamar ao Senhor, porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela não desistiu. O cego Batimeu não desistiu. Então o Senhor está falando, está tratando conosco acerca da nossa fé, da nossa confiança. Aleluia. Em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio muitas vezes ao desespero.
Glória a Deus. Em meio a situação difícil, temos que confiar. Temos que confiar num Deus poderoso, o que guerreia, o que luta por nós. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar nessa noite, né? Agradecendo ao Senhor, né? Pela palavra, porque a palavra não é minha, né? Eu sou caco, sou pequenininha, o grande é Ele, né? Glória a Deus, né? O grande é Ele, né? Vamos orar, né? Por cada um que está nessa live, aqueles que irão ver ainda, né? Por nossa irmã Nilda, nossa irmã Jace, Chiquinho, né? O seu filhinho também. Glória a Deus, né? Que Deus continue ajudando vocês, fortalecendo vocês nessa jornada. Glória a Deus, que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite, né? Vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, Pai. Olha, Pai, abençoa cada um, Senhor, que entrou nessa live. Nilda, Senhor, Jace, sua família, meu Pai, Nilda também, sua família. Deus, cada um e aqueles, Senhor, que irão ver ainda essa live. Pai, apresento a Ti cada lar, Senhor. Deus, veja cada lar nessa noite. Veja aquele lar, Senhor, que está em conflito, em tribulação, meu Pai. Vai, Senhor, nessa noite, levando a paz, a harmonia, Senhor. Vai desfazendo toda a fúria do inimigo, Pai. Porque o inimigo, Senhor, não tem prazer em ver um lar feliz. O plano dele é destruir os lares. Aleluia. Mas o Senhor, nessa noite, glória a Deus, chega, Senhor, nos lares de cada um. Chega na história, vai mudando a história, vai mudando a situação. Olha, Pai Celeste, veja, Senhor, cada um, Senhor, onde chega essa live, meu Pai. Deus, que venha fazer efeito nos corações, na mente. Meu Deus, aqueles que para libertar, liberta, Senhor, salva. Traz de volta aqueles que se afastaram da Tua presença, Senhor. Ó Deus amado, ajuda, Pai, a cada um, Senhor. Dá livramento, vai livrando, Senhor. Livra, Pai, nessa noite. Ó Deus bendito, Pai Celeste. Aleluia. Eu te peço, Senhor, por cada um, Pai, nessa noite. Que o Senhor venha visitar. Abraça a alma, Senhor, daqueles que se encontram angustiados, aflitos, Pai. Até aqueles que pensam, Senhor, em tirar a sua vida. Senhor, visita nessa noite. Tira, Pai, esse pensamento de morte, Senhor. Vai tirando, Senhor, da mente, Senhor, aquilo que o inimigo plantou, aquilo que o inimigo arquiteta, Senhor, para destruir. Ah, Deus amado, nessa noite, Pai, envia anjos, Senhor, com a espada desembanhada, para dissipar todas as trevas, todo o mal, Senhor. Toda obra, Pai, ao contrário, Senhor. Olha, Deus bendito, te peço também, Senhor, por minha família, Pai, ajuda. Deus, cada um, Senhor, nessa noite visita, Senhor. Olha, Senhor amado, permanece conosco, Pai. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, também por mim, me ajuda, Pai, a permanecer fazendo, Senhor, essa obra, Senhor. Deus, Tu és a saúde das nações, Senhor. Olha, Deus amado, aleluia, nos ajuda, nos dá saúde, Senhor. Glória a Deus, fortalece a cada um de nós, Senhor. Aleluia, para caminhar na Tua presença. Aleluia, para estar, Senhor, sempre perto de Ti. Aumenta a fé de cada um nessa noite, a confiança. Glória, aleluia. Ajuda cada um nessa noite, Senhor. Abraça a alma, Senhor, de cada um. Assim eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, Jace. Deus abençoe. Glória a Deus. Diga a Chiquinho que eu mandei a paz para ele, viu? Glória a Deus. Qualquer dia chegue lá na igreja, vocês dois, para adorar o Senhor conosco, viu? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida dele, a tua vida. Que Deus ajude a cada um. Esse é o desejo do meu coração, né? Que a paz do Senhor sempre esteja na vida de cada um de vocês, num lar de cada um de vocês. Glória a Deus. Que Deus abençoe Nilda. Glória a Deus, que Deus ajude. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Que Deus venha ajudar cada um de nós, né? Glória a Deus. Que eu venha estar aqui fazendo live novamente, né? Que eu parei um pouco. Glória a Deus, mas aqui. Amém, irmã Rosângela. Que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, irmã Rosângela. Né, vou colocar esse nome no caderno, viu? De oração. Né, na realidade, vou colocar o de Nilda, vou colocar o de Jace com a família, né? No caderno de oração, lá do ciclo de oração, para estar orando, viu? Pra gente estar orando. Glória a Deus, né? Porque para Deus nada é impossível, né? Aleluia, né? A peleja não é nossa, mas a peleja é dele, né? Só basta a gente confiar, né, irmã Rosângela, né? A irmã Rosângela sempre estava comigo na live também, né? Mas agora voltei novamente para a glória de Deus, né? Os irmãos continuem orando por nós, né? Continuem orando por mim também, para que o Senhor me ajude e me dê saúde. Glória a Deus, né? Para que eu possa estar aqui, né? Glória a Deus. Também para a minha irmã Edileuza, né? Não sei se ela está por aí também, né? Ali de São Paulo também, que Deus abençoe ela, né? Glória a Deus, que através das lives, né? Que eu estava fazendo antes, ela aceitou Jesus, né? É uma serva do Senhor. Glória a Deus, que os irmãos também continuam orando por minha irmã Edileuza, né? Para que o Senhor venha ajudar ela, fortalecer ela. Amém, irmã Rosângela. Glória a Deus. Se der amanhã, eu estarei aqui novamente, viu? Agora mais tarde um pouco. Ou amanhã, amanhã é terça, né? Amanhã eu estarei novamente. Quarta-feira tem culto, eu estou na igreja quarta. Mas se Deus quiser, estarei aqui novamente. Em nome de Jesus. Um abraço para todos, né? Que Deus abençoe a todos. Juntos somos mais fortes, né? Eu creio que vocês vão estar novamente aí, né, na live, né? Na próxima live, né? Para as irmãs deixar uma palavra, né? O nosso irmão Chiquinho também, né? Nossa irmã Jace, glória a Deus, né? Para deixar uma palavra da parte do Senhor também. Glória a Deus. Amanhã eu tô aqui em nome de Jesus novamente. Viu? Continue orando por mim. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Lucas 1:37. Como é que diz? Porque para Deus nada é impossível. Então nada é impossível não. Para o Senhor. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe. Um abraço. A igreja já. Se a igreja é lá. É lá em Santo Aleixo. A igreja é lá em Santo Aleixo. Eu moro aqui em Jaboatão. Tô morando aqui em Jaboatão. E a igreja é lá em Santo Aleixo. Lá perto da casa de Kátia. Aí a gente está construindo uma mais em cima um pouquinho, uma igreja, uma congregação maior, porque a de lá, né, é pequena, né? E quando tem festividade, aí não dá para convidar muita gente, porque não dá, né? Mas como o Senhor tinha falado que ia enlarguecer a tenda, e Ele continua falando, né? Aí quando Ele fala, Ele cumpre, né? Com a sua palavra, né? Ele tem cumprido com a palavra dele, né? Glória a Deus, né? Estamos quase terminando a congregação ali. Maior, né? Maior que é para os irmãos. Acomodar mais os irmãos e as festividades que tem, né? Para a gente poder convidar mais irmãos, mais comissão. Aí, porque quando tem festa lá, a gente não convida muita gente por conta da congregação que é pequena, né? Mas Deus, Ele é fiel, né? Ele é grande, Ele é poderoso, né? Eu convido vocês para chegar lá. Quarta-feira, oração. Sexta-feira é o ciclo de oração, né? Ciclo de oração sexta. Domingo, culto da família. Glória a Deus, né? Irmã, aí a gente tá lá. Nós estamos lá na caminhada, né? Rumo a Canaã celestial, né? Glória a Deus, né? Pra mim, você sabia onde era já, assim, lá a igreja. Mas é lá naquela casa lá. É apertadinha, mas dá, né? Glória a Deus, né? Aleluia. Então estamos lá, né? Fazendo a obra do Senhor, assim como Deus designou, né? Para a gente fazer, né? Que não é fácil. O bom é ficar sentado lá no banco, no último banco da igreja, né? O bom é ficar lá na relva, né?
né? Mas quando Jesus nos chama, né, é um processo que a gente passa, temos que passar, há um preço, né? Mas tudo é para a glória do Senhor, né? Que nós viemos diminuir e que o Senhor venha aparecer nas nossas vidas, né? Glória a Deus, né? Aí tem o conjunto, tem comissão, tem jovem, criança. Aí a igreja tem que crescer mais, né? A tenda tem que se larguecer, como ele tem falado, né? Não, mudou ainda não. A gente tá construindo lá, mais em cima um pouquinho. A gente tá construindo ali, tá construindo lá. Pela graça de Deus, pela misericórdia. Eu acho que ainda não, já, maio, né? Ah, mas dá pra maior, né? É maior. Ela é maior. Ah, essa é maior, essa vai caber muita gente. Vamos fazer congresso, né? Essas coisas, fazer a obra do Senhor tudinho, né? Porque ela é pequenininha, como eu te falei, assim, né? Que tu sabe onde é, né? Aí não dá pra convidar muita gente quando tem festa, né? A festa dos conjuntos, dos órgãos, né? Mas agora, né? Acho que, não sei, em dezembro, Deus proverá. Não sei, né? Deus proverá. Deixa o Senhor trabalhar, né? Ele é dono do ouro e da prata. Aí deixa ele trabalhar. Estamos confiando no Senhor, né? E crendo, né? Como foi falado aqui nessa noite, né? Temos que crer, temos que ter fé, confiar, né? Porque aquele que começou a boa obra, ele irá aperfeiçoar, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glória a Deus, né? E quando ele promete, ele faz, né? Glória a Deus. Aquele que tem promessa, se você nessa noite tem uma promessa da parte do Senhor, que muitas vezes aos seus olhos pode ser impossível aos seus olhos. Quer dizer, que promessa grande é essa que o Senhor fez? E você muitas vezes, Senhor, não tenho nem condição. Como é que vai ser essa... Meu Deus, você fica sem, muitas vezes assim, sem entender. Porque você olha para você mesmo, você olha para você mesmo, aquela mulher, ela olhou para ela mesma, não tinha circunstância, não tinha dinheiro, acabou o dinheiro dela. Para ela estava perdida a situação daquela mulher, do fluxo de sangue. Mas ela creu, ela confiou, né? E quando a gente crê no Senhor, quando a gente confia nele, ele faz. E quando ele promete, ele prometeu a você algo da parte dele, espere e confie, porque vai se realizar. Os projetos de Deus na nossa vida, ele irá se realizar. Mas antes, a gente vai passar a tempestade, né? Tem tempestade, tem turbulência na nossa vida. Tem processo na nossa vida, né? Há um processo na nossa vida. Glória a Deus. Mas depois do processo, vem a vitória. Depois da prova, chega a vitória. Por que vem a prova primeiro? A prova ela vem primeiro para nos aperfeiçoar. Para eu e você, muitas vezes, ter mais intimidade com o Senhor. Glória a Deus. É necessário, muitas vezes, ter mais intimidade com Deus. Aí Deus coloca a gente na prova para provar, para ver a nossa confiança. Em que a gente está crendo. Será que é nossos próprios méritos, né? Será que é em alguém, né? Não, temos que ter aquela confiança no Senhor. Glória a Deus. Por mais que esteja difícil, temos que confiar. Temos que você aí do outro lado tem que confiar no Senhor. Glória a Deus. Tem que ter fé. Embora que esteja difícil aos nossos olhos, mas para os olhos do teu Pai, do meu Pai, de um Deus poderoso, não está impossível não para Ele, não. Nada é impossível para Ele. Glória a Deus. Então aquilo que Ele prometeu a cada um de vocês, Ele vai cumprir com a palavra. Glória a Deus. Muitas vezes, será que foi Deus que falou? Foi o Senhor que falou. Mas porque muitas vezes você se apressa, tem muita pressa, quer logo as coisas. É até a gente mesmo quer logo, não. O tempo é dele. O tempo é do Senhor. A hora é dele. Aí ele vai nos provando ali, vai nos provando, como ouro no fogo. Aí vai provando, vai provando, vai provando, vai provando. Feito barro.
né? O vaso de barro, né? Jeremias, né? Glória a Deus, né? Aí ele vai moldando, ele vai trabalhando a nossa vida. Glória a Deus. A gente é barro. Ele não fez a gente de prata, né? Nem de ferro. Por quê? A prata ela derrete, o ferro ele derrete, o ouro ele derrete. E o barro ele derrete? Não, né? Barro aguenta fogo. Oh, glória! O barro aguenta fogo, então a gente aguenta fogo. Aleluia, glória a Deus, porque temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que passa conosco, o processo conosco. E quando a gente chegar lá na frente, a gente vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Mas lá na frente, depois do processo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Os apóstolos, o seu apóstolo Paulo, os apóstolos passou o processo. O apóstolo Paulo mesmo passou os açoites, foi açoitado, apanhou, naufrágio, tudo isso, mas ele não desistiu, né? De pregar o evangelho. Glória a Deus. Então a gente não pode desistir, por mais difícil que esteja a situação, o quadro da história. A gente não pode desistir não, de orar não. Porque se a gente orar, a gente vai receber da parte do Senhor. Agora se a gente parar, se desesperar, né? A gente não vai receber nada. Glória a Deus, aleluia. Deus ele é grande, irmão, ele é poderoso. Ele cuida de mim e de você, nos mínimos detalhes. Não tem nada perdido não. Aleluia. Quem está perdido é o inimigo das nossas almas, que ele já vai para o inferno mesmo, o lugar dele já é lá mesmo. Ele já está perdido há muito tempo, ele está perdido, o inimigo. Mas o nosso Deus, ele cuida de nós. Não tem nada perdido não. Temos um Deus grande que cuida de nós. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude nessa peleja, né? Glória a Deus. Nessa guerra que a gente tem que enfrentar. Iremos dormir. Muitos estão trabalhando à noite. Muitos vão dormir. Aí acorda amanhã da vontade do Senhor. Muitos não vão acordar. Se Deus permitir que nós se acordemos amanhã, glória a Deus. Mas iremos enfrentar outra batalha, outro leão. Se não for o Senhor, a Bíblia vai dizer que o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramindo, buscando a quem possa tragar, quem possa destruir. Mas também o Salmo 91 vai dizer, eu quero terminar essa live, né? Mas você está colocando a palavra na minha boca. Olha, mas tem um Salmo 91 que diz o quê? Que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor para nos dar o livramento. O anjo do Senhor acampa ao teu redor, acampa ao meu redor para dar o livramento. Aleluia. Deus é Deus de livramento, ele dá o livramento. Glória a Deus. Ele livra aquilo que o inimigo arquiteta, aquilo que ele planeja. Deus vai e desfaz aquilo ali. Porque ele tem amor, o amor dele é muito grande, ele cuida. Glória a Deus. Não era nem pra gente estar aqui, era pra gente estar embaixo da terra, mas o Senhor nos deu livramento, ele nos deu vida. Ele nos resgatou. Aleluia, de um lugar onde ninguém dava nada por mim, por você. Mas ele deu. Ele nos amou primeiro. Ele deu seu Filho unigênito para nos salvar. Aleluia. Para que nós possamos estar aqui nesse dia que ele marcou. Nessa noite que ele marcou. Aleluia. Então temos que sempre ter fé no Senhor. Sempre adorar a ele, sempre confiar nele. Sempre obedecer ao nosso Pai. Aleluia, obedecer a sua palavra. Glória a Deus. Para que possamos ser aprovados pelo Senhor. Aleluia. Fiquem na paz do Senhor nessa noite. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Fiquem com Deus.